A utilização do planejamento virtual, trabalhar o 3D, né, do virtual para o real, ela tem algumas aplicações na odontologia. Ela tem aplicações com cirurgia ortognática em bucomaxilo, planejamentos de implante com cirurgia guiada, utilização de ortodontia para setups virtuais. Tem vários fatores que vão contribuir. E um deles é o planejamento para reconstruções ósseas, que a bucomaxilo vai utilizar uma prototipagem para definir formato de placas, curvatura de placas e regiões doadoras, regiões de corte por uma ortognática ou por uma cirurgia de traumas, de tumores. E a gente também utiliza para regenerações ósseas guiadas, reconstruções com fins, né, objetivos para a implantodontia. Então, na implantodontia, a gente utiliza essa regeneração óssea guiada com objetivo para poder fazer o implante, né, e a reabilitação do paciente depois. Então, como que a prototipagem acaba auxiliando nesse processo? A gente faz um planejamento primeiro virtual, onde, a partir de uma tomografia computadorizada, a gente faz uma reconstrução 3D e utiliza uma impressora 3D para poder imprimir isso. Com a maxila do paciente na mão, a mandíbula, né, com um protótipo na mão, fica muito mais fácil planejar essa reconstrução, seja uma tela de titânio que vai ser utilizada ou algum fator como esse. Então, o que a gente costuma utilizar são telas de titânio, onde a gente recorta antes mesmo da cirurgia. Então, com o protótipo na mão, a gente sabe qual o tamanho da tela, qual o formato que a gente vai utilizar, qual é o volume real que a gente quer ganhar ali. Então, essa é a vantagem da prototipagem. E o que a gente faz é uma combinação com tela de titânio e o biomaterial. Pode ser utilizado um material autógeno ou algum biomaterial. O biomaterial que eu costumo trabalhar é o Extragraft. Eu trabalho com alguns materiais, mas um deles é o Extragraft, já há 10 anos trabalhando nos nossos cursos de pós-graduação. E ele tem excelentes resultados. Acredito, né, devido ao colágeno, a molhabilidade dele faz com que o sangue consiga se espalhar pelo biomaterial com maior facilidade. Então, quando a gente posiciona a tela de titânio e coloca o biomaterial, a gente percebe ele ficando embebido ao sangue local antes de finalizar a cobertura com a tela de titânio. E sobre ela a gente ainda utiliza uma matriz de colágeno, uma membrana de colágeno. E sobre esse conjunto, atualmente a gente está utilizando o PRF para poder fazer um fechamento e uma cicatrização mais adequada para aquele local. Então, basicamente, o que a gente trabalha de prototipagem com o enxerto é isso. É um conjunto, né? Você vai reduzir o tempo cirúrgico, o refinamento do recorte, por exemplo, da tela de titânio é melhor e, consequentemente, menor trauma para o paciente. Eu conheci na minha pós-graduação. Foi lá onde a primeira vez eu tive contato e o engraçado foi porque foi o primeiro biomaterial que eu fui utilizar. Quando eu fui utilizar um outro biomaterial, eu não gostei pela grande questão dele, que é a facilidade de manipulação. O colágeno, ele faz com que as partículas fiquem conglomeradas, então ele fica muito fácil de manipular e levar ao sítio que a gente está enxertando. E já utilizei muitos materiais. E como eu disse, assim, atualmente eu trabalho com alguns poucos e o Extragraft é o meu carro-chefe. E ele tem um custo-benefício que vale muito a pena. Quando a gente tem casos de utilizar algum enxerto importado, a gente acaba desprendendo um valor mais elevado. Esse valor acaba sendo transferido para o paciente e nem sempre isso vai viabilizar a cirurgia. E o Extragraft ele tem um custo-benefício muito legal, porque consegue trabalhar valores reais pro Brasil e tendo um resultado final muito bom, seguindo as diretrizes de uma regeneração, né? Se você não extrapolar, o resultado vai ser sempre positivo. Então, se você seguir os princípios de uma regeneração óssea guiada, o resultado final é muito bom. E ele é bem interessante a utilização no seio maxilar, por exemplo, porque ele vai ficar bem no ponto que a gente enxertou. Ele não tem uma dispersão dessas partículas. E com isso a gente não vai perder muito da altura do que foi colocado. Então a gente já sabe que aquele local que a gente enxertou, após os 6 meses, que é o tempo que a gente costuma esperar, o biomaterial vai estar praticamente com a mesma altura, uma variação muito pequena. Essa previsibilidade é muito interessante. Para gaps, ele também funciona. Aí você precisa
dispersar um pouquinho o material, diminuir um pouquinho esse aglutinado dele para utilizar em gaps, mas também consegue utilizar bem ele em gaps. E como eu já tinha dito, na própria regeneração seguiada ele tem um fator muito interessante de estabilidade, né? Isso aqui é bem legal. Você vai posicionar ele e devido ao colágeno, esse material não vai espalhar, ele vai ficar no sítio que a gente colocou. Então quando você cobre com a tela de titânio, eu tenho certeza que aquele volume vai ser mantido até o final. De comparativo com outros biomateriais, a gente realmente gasta menos material. O que a gente pode dizer é que a gente acaba se acostumando ao ver um defeito do quanto a gente vai utilizar de enxerto. Eu acho que com o Extragraft isso é bem invisível, porque ele aparenta um bloco para a gente. Então é mais fácil ao olhar um defeito saber quanto do biomaterial a gente vai utilizar. E realmente com isso tem menos desperdício e acaba utilizando, talvez no total, utilizando menos material. Alvéolos é uma possibilidade também, a partir do momento que a gente considera que a instalação do implante naquele momento não vai garantir o melhor posicionamento tridimensional do implante, a gente pode esperar para fazer o implante depois. Apesar de a gente praticar muito o implante imediato, ser muitas das vezes a nossa escolha, em algumas situações a gente não tem o melhor posicionamento tridimensional vai ser atingido, então a gente opta por fazer primeiro a enxertia para depois reabrir e colocar o implante. Então também é um momento interessante, porque o colágeno, ele inclusive ajuda a manter aquele coágulo estável no local. Todo enxerto em bloco, na verdade, que eu faço, eu recubro ele com o Extragraft. Em volta dele, eu coloco inclusive um pouco antes de posicionar para algum gap que ficar do bloco para o leito receptor e coloco em volta bastante Extragraft e para depois cobrir com uma membrana e o que for utilizado acima dele também. Para mim é bem objetivo, na verdade, em ROG, em reconstruções com tela de titânio. Eu tive bons resultados. Quando eu falo de mais impactantes, seriam sim, algumas reconstruções com tela de titânio que foram resultados de maior volume, né, mais chamativo, onde ao perfurar para fazer um implante, no momento da cirurgia, a gente consegue perceber sangramento vindo dali de dentro e um neo-osso formado. Isso acho que foram os momentos mais marcantes ali do Extragraft, sim. Eu prefiro os materiais bovinos muito pelo tipo de partícula, ser muito mais aproximada da partícula óssea humana. E nesse caso do Extragraft, ainda com o colágeno tipo 1, que agrega bastante ao processo. O que eu posso dizer é a minha experiência pessoal, eu uso há anos e funciona. Eu tenho centenas de implantes colocados com Extragraft. E estão na boca, e regenerações grandes com Extragraft, levantamento de seio. Então o máximo que eu posso dizer é assim, funciona comigo. Funciona bem, e não só comigo, funciona com os meus alunos. E a gente já formou ali muitas e muitas turmas de implante, então esse meu recado é esse, assim, tem funcionado bem, a gente tem resultados a longo prazo, acompanhamentos, pacientes com a reabilitação já retornando para ajuste, para manutenção de prótese e o volume estável, sem periimplantite, evidenciada pelo biomaterial, como a gente já existiu de achar uma periimplantite quando a gente vai observar o problema é o biomaterial que não integrou e que está causando aquilo ali, você tem que remover tudo. Não é o comum, então a gente tem bastante coisa com o Extragraft com volume íntegro. Temos problemas também, mas como temos problemas com diferentes materiais, não são todos os enxertos que vão dar certo, mas o que a gente sabe é que funciona e é por isso que a gente continua utilizando.